O canal Matemática para Vencer tem mais de 2.700 vídeos de matemática dos ensinos fundamental e médio, com foco na resolução de questões de concursos. E é muito fácil encontrar o vídeo que você procura. Em cada um dos nossos vídeos você encontra na descrição um link para o grupo ao qual o vídeo pertence. Se for uma parte de uma aula, você encontra o link para a lista de todos os vídeos daquela aula. Se for uma questão de prova, você encontra o link para todas as questões daquela prova resolvidas. Você sempre encontra também o link Canal Matemática para Vencer, onde existe um menu para acesso a todos os nossos vídeos, separados por assunto. Fácil. Olha aqui, matéria do 8º ano do ensino fundamental, frações algébricas. Nesse vídeo eu coloquei duas questões sobre esse assunto. Uma que caiu na prova do Colégio Militar Ensino Médio, foi Colégio Militar do Rio de Janeiro. E a outra caiu no Cefet do Espírito Santo. Você sabe que para você ser craque em frações algébricas, você tem que dominar dois assuntos: produtos notáveis e fatoração. Tem que ser craque nisso e nisso. E o outro assunto que você também tem que saber é MMC e MDC, de expressões algébricas. Mas esse aqui é simples. O mais difícil é você dominar isso aqui. Tem muita gente que não sabe direito isso, né? Então, se você não domina esses dois assuntos aqui, eu coloquei aqui os links para as nossas aulas de produtos notáveis e de fatoração, tá? Que vai ter que usar isso aqui. Tá, então essa questão aqui que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro, ela quer saber o valor dessa expressão para A igual a raiz de 0,2 e B igual a raiz cúbica de 0,3. E aqui tem uma, digamos, pegadinha. Não chega a ser uma pegadinha, eu chamo mais de armadilha, porque é muito conhecida. Esse tipo de questão, se você pegar os valores numéricos e jogar na expressão, você tá frito, vai fazer conta pra caramba. É muito mais simples você primeiro simplificar a expressão e depois que ela estiver bem simples, às vezes acontece, né? Ficar a expressão simples. Por exemplo, isso aqui pode dar, de repente, A mais B, uma coisa mais simples. Eu não sei ainda quanto é que vai dar, mas com certeza vai dar para simplificar. Depois que tiver na sua forma mais simples, aí você substitui os valores dados, tá? Não é para substituir os valores no início, senão vai ficar uma expressão horrorosa. Então aqui a gente tem uma fração algébrica que tem um numerador A mais B ao cubo, e aqui a gente está subtraindo A menos B ao cubo. Tem que lembrar da fórmula, né? Do cubo da soma e o cubo da diferença. Tá, e aqui a gente tem 3 vezes B elevado a menos 2 mais A elevado a menos 2. Vamos com calma. Vamos ver primeiro aqui o numerador, tá? Eu vou chamar essa expressão aqui de N sobre D, onde N é esse numerador e D é esse denominador aqui. Então vamos começar pelo numerador. Olha aqui, A mais B ao cubo, qual é a fórmula para isso, hein? Tem que saber, né? A mais B ao quadrado, você sabe. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas tem também o cubo. Qual é a fórmula para A mais B ao cubo? A fórmula para A mais B ao cubo é essa aqui, ó. A mais B ao cubo. Quem lembra? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes. Aí você vai diminuindo o expoente do A e aumentando o expoente do B. Então aqui você não coloca nenhum B, você coloca só o A ao cubo, porque aqui é A mais B ao cubo. Aí você coloca 3, o expoente do A você diminui uma unidade e o expoente do B você soma uma unidade. Aqui você não tinha B, passa a ter B elevado a 1. E o próximo termo é 3 também, só que você em vez de ter ao quadrado vai ter A elevado a 1. E o B vai aumentar o expoente. Então vai ficar 3AB2. Essa é a fórmula, né? E o último termo é quem? Aí não tem 3, é parecido com esse, só que ao invés de A3 é B3. Então isso aqui é a fórmula para
o cubo da soma, A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3. Olha, na minha aula de produtos notáveis, eu faço a dedução dessa fórmula. Você não vai só decorar ela, né? Você vai entender o porquê que é isso. Isso aqui, a dedução dessa fórmula é muito simples. Você vai pegar A mais B e multiplicar por A mais B ao quadrado. Né? O cubo é a mesma coisa que multiplicar aquele fator pelo quadrado desse fator. Você repete a base e soma os expoentes. E aí, no lugar do A mais B ao quadrado, você vai botar aquela velha conhecida quadrado da soma, que é A2 mais 2AB mais B2. Essa aqui o pessoal costuma lembrar, né? Mas essa daqui do cubo o pessoal às vezes esquece. Aí você vai multiplicar o A por todo mundo, depois o B por todo mundo, vai somar e aí vai dar isso. Agora, se você tiver A menos B ao cubo, o que vai ficar diferente? Vai ficar parecido com isso, só que vão pintar dois sinais aqui. Vai pintar um sinal menos aqui e aqui. É porque o B tá com sinal menos, tá? Então, quando você tiver uma potência ímpar do B, que é aqui B elevado a 1 e B elevado a 3, aí ele vai ficar menos B. Então, vai ficar isso aqui, ó, A3. Aqui é uma potência ímpar de B, então vai ficar menos 3A2B. Aqui fica igual, mais 3AB2. E aqui vai ficar menos B3. Então, a fórmula para o cubo da soma e o cubo da diferença. Então, esse numerador aqui é A mais B ao cubo menos A menos B ao cubo. Isso aqui vai ficar, então, essa expressão e aí você faz menos essa aqui. Menos essa expressão, que é A menos B ao cubo. Esse menos é daqui de fora e esse menos é lá de dentro. Então aqui é A menos B ao cubo, sim. Então vai ficar A3 menos 3A2B mais 3AB2 menos B3. Isso aqui é o numerador. Vamos eliminar esse parênteses, eu vou pegar esse sinal menos e vou passar o menos para todo mundo lá dentro. Vai trocar o sinal de todo mundo, né? Então vai ficar A3 mais 3A2B mais 3AB2 mais B3. Isso é essa parte aqui. Agora essa parte vai ficar o menos, vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro. Então vai ficar menos A3. Aqui vai ficar mais 3A2B. Aqui vai ficar menos 3AB2 e aqui vai ficar mais B3. E quem é que vai cortar aqui? Vai cortar o A3 e vai cortar ainda esse aqui, ó. O 3AB2 vai cortar também, 3AB2. Os outros vão sobrar. O que ficou aqui? Ficou 3A2B, 3A2B de novo, então ficou 6A2B. Né? 3 daqui e 3 daqui. Então ficou 6. Ambos positivos, eu somo. E aqui a gente tem B3 e B3. Então 2B3. Bom, a gente pode botar isso aqui e deixar desse jeito, ou então a gente pode fatorar, né? Vamos deixar logo fatorado, que eu vou ter que simplificar com essa expressão do denominador aqui. Então, será que vai simplificar alguma coisa, hein? Provavelmente sim, porque aqui tem 3 e 1, aqui tem 6 e 2. Provavelmente vai simplificar. Então aqui, vamos deixar fatorado. Eu posso botar 2 em evidência. O que mais? Eu posso botar B também em evidência. Então eu vou botar 2B em evidência. Colocando 2B em evidência, esse termo aqui vai ficar quanto? 3A2. E esse outro termo, colocando 2B em evidência, vai ficar o quê? Vai ficar B2. Tá? Então colocamos aqui em evidência essa expressão 2B. Ambos são múltiplos de 2B. Tá, e aqui não dá para simplificar mais nada. Agora, aqui, nesse denominador, vamos dar uma arrumada, porque vai dar provavelmente para simplificar com esse aqui. Olha só. O denominador
é isso aqui, ó. 3b a menos 2, 3b a menos 2, b a menos 2, olha aqui, b a menos 2, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre b2, não é isso? O expoente negativo equivale a você inverter a base, quer dizer, você colocou ela no inverso. E aqui também vai acontecer a mesma coisa. O a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre a2. É isso que faz o expoente negativo, né? Vira uma fração com o numerador 1 e o denominador é aquela expressão, aquela mesma base, só que elevada ao expoente positivo. Se for uma fração, por exemplo, o que é 4 nonos elevado a menos 1? 4 nonos elevado a menos 1. Se for uma fração, você simplesmente faz isso. Você inverte a fração. Isso aqui é a mesma coisa que 9 quartos elevado a mais 1. Mais 1 quer dizer, qualquer expoente que tiver aqui, não precisa ser 1, tá? Mas se for negativo, você torna positivo e a fração você inverte. Então é assim que você trata uma fração elevada a um expoente negativo. Esse denominador aqui, olha o que a gente tem. 3b a menos 2. Então vai ficar 3 vezes. Note que quem está elevado a menos 2 é só o b. O 3 não está elevado a menos 2. Se fosse assim, 3b elevado a menos 2, aí sim, o 3 estaria também elevado. Mas assim não. É porque o expoente tem prioridade sobre a multiplicação, né? Você faz aqui a exponenciação primeiro e depois que você multiplica. Então vai ficar 3 vezes b a menos 2. Ou seja, 3 vezes 1 sobre b2. E aqui a elevado a menos 2. Vai ficar 1 sobre a2. Tá, esse 3 aqui multiplicando é a mesma coisa que deixar o 3 aqui em cima desse numerador, né? Fica 3 vezes 1, 3 aqui em cima. Tá, esse denominador... Vamos juntar, vamos somar essas duas frações aqui. Ó, vou tirar o MMC. O MMC é A2B2. Então aqui vai por A2 e aqui vai por B2. Quanto é que vai dar isso? Aqui vai ficar A2, está multiplicado por 3, então vai ficar 3A2. Aqui tem B2. E aqui o denominador vai ficar A2B2, tá? Então, o denominador ficou desse jeito aqui. Então, aqui está o numerador da nossa fração e aqui está o denominador da nossa fração. Então, a gente tem que fazer isso dividido por isso, tá certo? Como é que a gente divide? Por uma fração. Você transforma em vezes, em multiplicação, e inverte a fração. Então, essa expressão aqui, que é numerador sobre denominador, a gente pode escrever assim. O numerador está aqui, eu vou repetir. 2b vezes 3a2 mais b2. E aqui eu vou multiplicar, em vez de dividir, eu vou multiplicar pelo inverso dessa fração. Então eu vou multiplicar por a2b2 dividido por isso aqui, 3a2 mais b2. Então, olha só que alegria. O 3a2 mais b2 vai cortar com esse 3a2 mais b2. O que sobrou aqui? No denominador não sobrou nada, quer dizer, sobrou 1, né? E no numerador sobrou 2b vezes isso. 2b vezes a2b2. 2b vezes a2b2, que isso aqui é a mesma coisa que o quê? Eu posso juntar esse b com esse b, vai ficar 2a2... vezes B3, pronto. Então a nossa expressão é isso aqui, 2a2 vezes B3. Agora o problema quer que você faça isso aqui, ó. Ele quer que faça o B igual a raiz cúbica de 0,3 e quer que você faça o A igual a raiz quadrada de 0,2. Tá, então resumindo, a nossa expressão era N sobre D, isso aqui era o N, isso aqui era o D. Então, N dividido por D. Dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, fizemos virar uma multiplicação e invertemos essa fração aqui. Com isso, esse 3a2 mais B2 cancelou com esse aqui. E só sobrou o quê? 2 vezes A2 B3. Que é o que a gente achou aqui. Agora a gente tem que colocar os valores de A e B. Esses valores dados aqui. Tá vendo? Agora vai ficar super fácil
fazer essa substituição. Se tivesse feito essa substituição lá no início, ia dar conta beça, né? É muito mais fácil fazer as contas com as letras. Então vamos lá, essa expressão vai ficar 2 vezes a ao quadrado. O a é isso aqui, raiz quadrada de 0,2. Se você elevar ao quadrado, vai dar o quê? Elevando ao quadrado vai sumir a raiz quadrada, né? Vai ficar 0,2. O A2 é 0,2. E o B3, que é B ao cubo, já que o B é uma raiz cúbica, se você elevar ela ao cubo, vai sumir a raiz cúbica, vai ficar só o conteúdo que está aqui no radical, 0,3. Então, vezes 0,3. Então, isso aqui é o nosso resultado. 2 vezes 0,2 vezes 0,3. E aí, quanto que dá essa continha? Ó, você esquece a vírgula, multiplica todo mundo e depois você coloca 2 casas decimais, né? Porque tem uma casa aqui e uma casa aqui. Então, você faz 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. E a gente tem que colocar quantas casas decimais? 2, porque tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Então, colocando 2 casas decimais, a vírgula vai ficar aqui. Então, isso aqui dá 0,12. 0,12 é o que lá nas opções? 0,12 é a resposta A de alfa. Agora uma outra questão aqui sobre frações algébricas, só que envolve também raiz. Olha só, 2 coisas importantes para lembrar. Primeira coisa, se você tiver isso aqui, raiz de A, e elevar ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Tá, levando em conta que A é positivo. Tá, então se você tem certeza que o A é positivo, isso aqui vai ficar, raiz quadrada de A elevando ao quadrado, vai dar A. O radical vai sumir, né? Olha só, essa questão falou que x e y são positivos? Não falou. Mas o fato deles serem colocados aqui em radicais, dentro de radicais, raiz quadrada, quer dizer que eles têm que ser positivos, né? Porque raiz quadrada de número negativo você não pode fazer. Então está implícito que o x é positivo e o y também é positivo. Tá, e pode ser zero, raiz de zero existe, é zero, tá, mas se você tiver zero aqui, aí vai te complicar a vida, né? Se você tiver x valendo zero, você vai ter aqui zero, isso vai ser zero, isso vai ser zero, aqui zero, zero, aí pode ser que você fique com zero sobre zero, tá? Então, zero não pode. X e y tem que ser números positivos aqui. Tá, outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte, às vezes eles colocam isso aqui nas questões raiz de 2, x. Isso aqui não é a mesma coisa que raiz de 2x desse jeito. Aqui o x está dentro do radical, aqui o x está fora do radical. Isso aqui é raiz de 2 multiplicado por x. Então isso aqui não é a mesma coisa que isso. Olha que nessa questão, o x está sempre dentro do radical e o y também. Então não vai se confundir. Aqui a gente pode fazer igual a gente fez na outra questão, chamar isso aqui de numerador e denominador e olhar cada um deles. Quem é esse numerador? O numerador a gente tem aqui o quadrado de uma soma, né? Isso aqui é como se fosse A mais B ao quadrado. Como é que a gente faz o quadrado da soma? É o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes raiz de 2x, raiz de 2y. Né? A raiz de 2x elevando ao quadrado vai ficar 2x. E a raiz de 2y elevando ao quadrado vai ficar 2y. É igual que a gente fez aqui. E aqui você tem 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aqui ainda tem esse menos 4 raiz de xy. Olha só, esse parênteses aqui não está servindo para nada, ele está aí só de enfeite, né? 4 raiz de xy. Não precisa botar parênteses aí.
Vai dar o mesmo valor. É desnecessário esse parênteses aí. Olha só, o numerador ainda, denominador eu ainda não fiz. Esse numerador aqui vai ficar 2x mais 2y. E isso aqui vai ficar, olha só, nós temos aqui um produto de raízes. Como é que a gente faz isso? Quando você tem assim, raiz de A multiplicado por raiz de B, isso aqui é a mesma coisa que raiz de AB. Você pode fazer isso. Você pode colocar os dois multiplicados dentro de um só radical. Claro, tem que ser a mesma raiz aqui. Se é raiz quadrada, aqui também raiz quadrada. Então eu posso fazer isso. Eu posso juntar os termos que estão dentro dos radicais num único produto. Então essa expressão aqui vai ficar 2 vezes a raiz quadrada desse produto. 2x vezes 2y vai ficar 4xy. E esse menos 4 raiz de xy a gente repete. Agora olha só, raiz de 4xy, o que a gente pode fazer aqui nessa expressão? O 4 é um quadrado perfeito, então ele pode sair do radical, né? Toda vez que você tiver um número multiplicando dentro de um radical, vamos falar de raiz quadrada, tá? Estamos falando de raiz quadrada. Se você tiver um quadrado perfeito, você pode extrair a raiz quadrada só daquele quadrado perfeito e ele sai do radical. Então, esse 4 vai sair como 2. Vai ficar 2 raiz de xy. O x e o y eu não posso mexer, né? Não sei o valor deles, não sei quanto é que eles valem, tem que deixar assim. Então, esse raiz de 4xy eu posso escrever desse jeito. Então, essa expressão vai ficar 2x mais 2y mais 2 vezes 2 raiz de xy, vai ficar 4 raiz de xy. Ele saiu 2, mas ele aqui fora encontrou um 2 que está multiplicando. Então é 4 raiz de xy. E aqui esse termo menos 4 raiz de xy, ele vai cortar, né? Ele vai cortar aqui, ó. Então, nesse numerador sobrou apenas o quê? 2x mais 2y. Vamos colocar fatorado? Isso aqui é 2 vezes x mais y. Então, isso aqui é o valor do nosso numerador. Agora a gente tem que ver o denominador. Então, o numerador a gente já viu que dá isso, 2, que multiplica x mais y. Agora falta o denominador. O denominador é isso aqui. Olha só. Essa expressão é a soma da raiz de x com a raiz de y. E essa expressão é a diferença da raiz de x com a raiz de y. Isso aqui lembra o quê? A mais b que multiplica a menos b. Produto da soma pela diferença. Isso aqui dá o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Essa aqui é a famosa diferença de quadrados, né? Produtos notáveis, tem que estar craque. Então, toda vez que você encontrar uma soma e uma diferença dos mesmos valores, você pode escrever desse jeito aqui. Isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esse D vai ficar o quadrado do primeiro, que é x, menos o quadrado do segundo, que é y. Então, essa multiplicação desses dois fatores aqui deu isso aqui. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui a gente tem esse mais 2y. Isso aqui vai ficar o quê? X mais y. 2y menos y vai ficar y. Então, isso aqui vai ficar x mais y. Então, esse é o valor do nosso denominador. O denominador vale x mais y. Pronto, agora a gente pode calcular o valor da fração algébrica. A fração algébrica é numerador sobre denominador. O numerador, a gente viu que é isso aqui. 2 vezes x mais y. E o denominador é x mais y. Então, x mais y vai poder cortar com x mais y. É um fator que está multiplicando. E aqui é ele inteiro. Então, vai cortar e vai sobrar o quê? 2. Então, essa fração algébrica é equivalente a 2. Imagina se ele pedisse assim valor numérico e desse uns números horrorosos para fazer o papel de x e o papel de y.
Aí você ia substituir o x e y por aqueles números horrorosos e ia ficar com a expressão monstra e errar em conta. Mas se você fizer a simplificação, às vezes dá uma expressão bem simples, né? No caso aqui, qualquer valor numérico para x e y que fosse dado, o resultado ia dar sempre o mesmo, porque x e y iam cortar. O resultado ia ser 2, né? Que no caso, essa resposta corresponde a qual letra? Letra E de eco.